Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de terça-feira a psiquiatra Michele Valente. Um bom dia, um prazer recebê-la. Bom dia, Fabiano. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É uma satisfação estar aqui para falar de um assunto tão importante. Nós estamos agora, digamos, passando pelo mês amarelo. O que vem a ser o mês amarelo, na verdade? Porque eu sempre que nós temos o outubro rosa, novembro azul, né, que são meses também que tem um mês, assim, digamos, de reflexão. Isso, matemática na área de saúde. O que é o Setembro Amarelo? Bom, o Setembro Amarelo é uma iniciativa inserida mundialmente. Aqui no Brasil, ela é representada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E ele é o mês da conscientização acerca do suicídio, de falar e ventilar o assunto da depressão e das outras doenças que podem levar à morte autoprovocada. Aqui nós temos uma região que tem por característica, e eu sei que quando criança a gente ouvia muito isso, era o enforcamento. Eram pessoas que desistiram de viver e utilizaram desse método, que é um método muito simples, mas funcional, para tirar a própria vida. E aí eu sempre me questionei, o que leva o ser humano a desistir de viver? É muito importante, nesse ponto, nós esclarecermos um mito, que é o mito da causa única. Um suicídio é uma ação sempre rodeada de múltiplas causas. A principal das causas do suicídio costuma ser a doença mental. Nós sabemos que 90% das pessoas que tiram a própria vida eram portadoras de algum problema de saúde mental. Mais comumente a depressão, mas também a esquizofrenia, a doença bipolar e principalmente o uso de álcool, que aumenta muito as chances de que um suicídio se complete. Ela acaba fazendo com que a pessoa tenha coragem, na verdade, de cometer o ato? Seria mais ou menos nesse aspecto? Exato, é isso mesmo, porque ela desliga os lobos pré-frontais, o álcool, né, desliga, então os lobos pré-frontais no cérebro, eles são os nossos freios. Então a pessoa que bebe, ela faz qualquer coisa, né? Aquele freio fica solto. Exato. É o que a gente percebe, a gente fica mais solto, fica mais corajoso, não toma tanto cuidado nem com o que diz muitas vezes, né? Pois é. As famosas brigas de baile, né? Isso. Acontecem nesse contexto. E a outra coisa que costuma estar ligada ao suicídio é algum evento muito estressante na vida da pessoa. Então, nos adolescentes podem ser as questões de gênero, de opção sexual e a dificuldade de ser aceito pela sociedade, pelos pais. Nos trabalhadores pode ser uma grande perda financeira. Nós temos aqui os nossos agricultores sempre vivendo uma situação bastante estrangulada em termos de débitos e maus pagamentos pelos seus produtos e crises, né, nas estruturas de apoio, retiradas de benefícios. E nós podemos ter também as causas familiares, uma perda afetiva, uma separação, a morte de alguém muito querido. É um conjunto de coisas que faz com que uma pessoa se decida pela morte ao invés de se decidir pela vida. E o mais triste disso tudo é que nós perdemos cerca de 800 mil pessoas por ano no mundo por suicídio. E 9 em cada 10 dessas mortes poderiam ter sido prevenidas. Vamos falar assim de um apanhado, eu vou falar um pouco de mim, digamos, no caso. Mas eu passei por alguns momentos já da minha vida em que realmente eu me desesperava. Pensava, nossa, parece ser o fim em algumas situações, né? Que você não vai conseguir passar por aquilo. Mas alguém sempre me dizia, e um grande amigo me dizia, isso passa. Dê tempo, isso passa. E realmente quando via, passava. Aí era uma questão realmente de dar o tempo para ver que aquilo era passageiro, porque a gente às vezes quer ter uma vida muito retilínea, né? Toda a vida em dia, as contas em dia, uma vida equilibradíssima. E não é, a gente não é um robozinho. Um dia até comentei com uma pessoa que eu gostaria de ser assim,
E ela disse, você não é um robô, você é um ser humano, peraí, né? Tudo influencia aí na tua vida, então calma. E às vezes a pessoa não está ali preparada ou não ouviu isso de alguém para também ter uma aquietação interna naquele momento de conflito interno, né? Eu diria, Fabiano, que tu levantaste uma questão muito importante na valorização da vida, que é a questão da solidão. Para que a gente consiga ter essa resiliência, que é a habilidade de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, nós precisamos uns dos outros. Nenhum ser humano é humano por si só. Nós somos humanos com o outro e através do outro. Então, esses tempos de tanta correria, tempos em que as pessoas não se dão mais o tempo de visitar um bebê novo que chegou, né, de um amigo, ou de acompanhar um funeral, ou mesmo de marcar um chá, um churrasco com amigos queridos, e ficam só naquela burocracia, como eu digo, de dizer assim, a gente tem que marcar, né? Uma hora dessas a gente marca. Então, esses tempos são marcados por um distanciamento muito grande entre as pessoas. Os adolescentes, especialmente, né? Eles estão hiperconectados, eles têm 1000 amigos, só que a amizade não é vínculo, não é tempo um com o outro, é uma curtida na foto do outro e deu. Esse é o conceito da amizade. Então, hiperconectados, mas não comunicados. E a comunicação é a chave para a valorização da vida e para a prevenção do suicídio. Por isso é que existe o movimento do Setembro Amarelo, para comunicar e levar informação verdadeira para o maior número de pessoas possível, para que as pessoas saibam que sim, tem saída. Sempre existe saída. Esse folder, eu tenho aqui 2 folders desse mês do Setembro Amarelo que foram feitos, e um deles inclusive traz um quadro destacando o que são mitos e o que na verdade é uma verdade, porque a gente tinha, digamos, o primeiro conceito, que as pessoas que cometem suicídio, elas não demonstram nada, elas realmente vão lá e fazem, né? E você diz, nossa, ela nunca transpareceu fazer algo assim. Na verdade a gente não soube fazer a leitura, talvez entenda assim dessa forma então. Eu acho que tem 2 coisas aí. Uma é a falta de informação, que é o objetivo do Setembro Amarelo, ampliar essa disponibilidade, e a outra é a negação, porque é um mecanismo de defesa de quem ama uma pessoa que está em sofrimento, não enxergar o sofrimento dela. Ter dificuldade, porque eu acho que a pergunta mais difícil que um pai pode fazer para um filho é: tu já pensaste em terminar com a tua vida? Acho que não tem pergunta mais difícil para fazer para um filho do que essa. Mas esse sentimento, ele é natural. É muito comum que os adolescentes, por exemplo, se questionem se esse mundo onde eles estão sendo inseridos vale ou não a pena viver, porque eles estão sendo colocados num mundo bastante cruel. O que não é normal, e aí nós temos que levantar as antenas, é a repetição dessas declarações de que não vale a pena viver, de que se é um estorvo para os outros, de começar a distribuir suas posses, seus animais de estimação, de dizer que está desesperado, que pensa em se matar, ou de começar a ter condutas muito autodestrutivas, pegando o carro e andando a alta velocidade como se estivesse buscando um acidente, dizer que gostaria de se atirar embaixo de um caminhão e começar a usar muito álcool e os amigos perceberem que nas festas é sempre aquela pessoa que está sempre muito passada, ou mesmo começar a usar drogas, ou ficar promíscuo e fazer sexo desprotegido. A pessoa, ela dá diversos sinais do seu desinteresse pela vida. Ela escreve muitas vezes material mórbido, poesias, faz desenhos que revelam ali o seu namoro com a ideia de morte. Ela parece muito desinteressada de qualquer projeto, de qualquer diversão ou de qualquer assunto na escola. É possível perceber claramente
quando uma pessoa está desistindo de viver. E nesse nosso mundo capitalista, a gente parece que é um motorzinho de produção, né? É a sensação que eu tinha lá desde estudante: você tem que estudar porque você tem que ter uma profissão no futuro, você vai precisar ter seu sustento, você vai precisar correr atrás. E a felicidade às vezes parece que gira em torno do ter, né? Nós termos conforto, nós termos os bens materiais que estão aí à disposição, que eles vão nos trazer felicidade. E às vezes você vai tendo, e mais vazio parece que você vai se sentindo. Exatamente. Como escapar desse círculo vicioso, dessa situação? Com terapia. Mas, falando dessa questão da felicidade, é muito simples de compreender. Se eu compro um objeto, até eu comprar o objeto, eu tenho aquele desejo de ter o objeto, mas no momento que eu adquiro, ele está lá instalado na minha casa, digamos, é uma geladeira, é um aparelho de som, a minha felicidade em ter aquele objeto passa instantaneamente e logo eu olho uma coisa que parece velha em comparação àquele objeto novo e eu estabeleço uma outra meta para mim. Então as metas, elas não param. Enquanto a pessoa está viva, ela pode perseguir metas e pode ser uma atrás da outra, e isso pode colocar ela num estado de constante ansiedade. O que importa e o que nós temos que ensinar, primeiro para nós mesmos, depois para as crianças e para os adolescentes, não é o ponto de chegada, mas o trajeto. É se nós estamos conseguindo parar em meio do caminho para cheirar as flores, como se brinca, né? Se nós estamos conseguindo ter o tempo de ver os amigos, de abraçar os filhos, de estar em disponibilidade emocional para o outro. Se nós temos tempo para cultivar um jardim, para fazer um trabalho voluntário, para brincar com bicho de estimação, para tomar um chimarrão embaixo de um arvoredo. Isso é o que se leva da vida. Não os bens materiais. No fim da vida, quando nós escutamos os médicos tanatologistas falarem, que são os médicos especialistas no fim da vida, nenhuma pessoa lembra de quantos terrenos ela comprou, de quantas casas ela construiu. As pessoas lembram dos vínculos que elas construíram, do amor que elas receberam e que elas deram. Então, o sentido da vida não é o trabalho. E eu acho que essa inversão de valores, né, faz com que a gente jogue fora o produto e guarde a embalagem. O trabalho é para sustentar a vida, não é para tomar o lugar da vida. No momento que nós, seres humanos, nos comparamos a máquinas de produção de bens e serviços, nós estamos nos coisificando. Nós não somos coisas, nós somos seres. Nós não temos valor, nós temos dignidade. E essa inversão não pode acontecer. Porque, observando, digamos, jovens em idade escolar hoje, e eu que tenho uma filha em idade escolar, está no início do ensino médio, já pensando o que ela fará da sua profissão no futuro, o que nós pais orientamos? Porque eu mesmo me colocando: olha, minha filha, busque uma profissão que você goste, porque você vai trabalhar muito, então que seja algo que você tenha prazer em fazer, mas também algo que renda, porque a gente sabe que, querendo ou não, a gente para comer precisa ir no supermercado, né? Então tudo custa, e aí você tem que ter essa renda. E às vezes alguns jovens têm algum sonho, que daqui a pouquinho seja alguma profissão que não é tão rentável assim, e os pais até começam a desestimular isso. Tu sabe que essa semana eu ouvi uma história muito curiosa a esse respeito. Um rapaz que eu não conheço, que é filho e neto de agrônomos, e fez agronomia a pedido dos pais, porque é uma profissão rentável, né? Teoricamente ele poderia se sustentar bem, viver bem com essa profissão, mas o rapaz tem um talento incrível para pintura. E ele ganha 10 vezes mais do que os colegas agrônomos fazendo murais. Cada mural que ele faz, ele ganha 5, 10 mil reais, que às vezes o agrônomo tem que trabalhar 2, 3 meses para tirar. Então isso é tão relativo, né? Eu acho que a gente está vivendo até um momento de crise dos bacharelados. Nós estamos vendo um momento em que as pessoas com diploma na mão chegam a demorar 2, 3 anos para conseguir uma colocação.
momento em que tem escolas privadas sendo investigadas pela Polícia Federal por venda de diplomas. Acho que tem mais a ver com a realização pessoal na tarefa escolhida, porque eu também, apesar de ter a minha profissão rentável, como tu falas, né, eu vejo muitas pessoas que abandonaram as ditas profissões rentáveis e que hoje estão muito mais felizes fazendo bolo de casamento, enxoval de noiva, murais de pintura, né? Então, eu acho que isso tudo, essa pressão que se coloca nos jovens, ela precisa ser relativizada. Não é garantia de futuro a pessoa ter um diploma na mão. Eu acredito que nenhum pai nem mamãe deseja a infelicidade dos seus filhos. Deseja a felicidade. E muitas vezes, infelizmente, não sabe qual é a fórmula mais correta de apontar esse caminho. Então, talvez, muitas vezes, nessa questão, olha, não deixa te faltar dinheiro, porque é ele que vai te trazer felicidade, na verdade não é. Né? De mostrar aqueles valores, o que a gente mais quer ver o outro feliz. É o desejo normalmente, né? Eu te diria que antes de lidar com a questão do não deixa faltar o dinheiro, os pais deveriam trabalhar com a ideia de não transforma a tua vida numa corrida pelo consumo. Perfeito. Porque nós estamos vendo os próprios pais dando um péssimo exemplo para os filhos, com essa necessidade de trocar de celular todo ano, a necessidade de gastar fortunas em maquiagem, em roupas, em viagens caras, confundindo a aquisição desses bens com o bem viver. Uma pessoa pode passar um ano inteiro sem dormir direito porque tem o carnê da viagem para pagar, e lá naquela uma semana que ela vai viajar, olhar todas as paisagens através da câmera, não olhar nada na vida real, e voltar mais estressada do que foi por causa do aeroporto, por causa dos horários, para não perder voo, por causa da correria, da excursão. Eu acho que isso tudo é muito relativo. Eu gosto muito de viajar, mas nós temos que relativizar as coisas. Não existe nada com valor absoluto. Nós temos que pesar os custos e benefícios das coisas. Se para adquirir uma coisa eu vou gastar muitas horas da minha vida no trabalho, e um trabalho árduo, eu tenho que repensar se essa coisa é essencial na minha vida. E se eu preciso ter todas as coisas que dizem na publicidade que são essenciais para mim na minha vida. Então, eu me preocuparia mais com isso, enquanto pai, enquanto mãe, de passar para o meu filho uma certa liberdade desse sistema de consumo, que é o que nos prende hoje no capitalismo. Não é mais o trabalho, mas o consumo que nos prende ao capital. E essa outra preocupação que hoje se fala muito, que é a ideologia de gênero, essa questão assim de ser menino, ser menina, de que você tem que ser homem, você tem que ser mulher. E como é que os pais podem lidar com isso? Porque a gente ainda vive numa época em que parece que quando isso acontece numa família é meio que o fim do mundo, é algo que querem esconder porque não é normal. A questão do normal. Eu vejo jovens às vezes que não se sentem normal na sociedade, justamente por serem diferentes, se sentirem diferentes. E como é que eu vou me sentir normal não sendo aceito? Esse é um aspecto que às vezes eu vejo que leva ao desespero, leva até ao suicídio. Daí tu vê, né, Fabiana, a necessidade que muitos adultos têm de se agarrarem em certezas, né? A certeza do diploma, a certeza do trabalho com carteira assinada, a certeza da opção sexual do seu filho ou da sua filha. Essa necessidade de se agarrar a certezas é uma coisa até um certo ponto nostálgica, porque nós estamos vivendo num mundo de incertezas, onde tudo muda muito ligeiro, onde não existe mais nenhum lugar onde a gente possa se agarrar e dizer, olha, isso aqui vai durar pelos séculos dos séculos, né? As pessoas chegam a trocar de carreira 2 ou 3 vezes durante a sua vida, chegam a trocar 7, 8, 10 vezes de emprego durante a sua vida, moram em 3, 4 cidades diferentes. A caracterização do mundo contemporâneo é a fluidez. Se fala disso dos amores líquidos do filósofo Zygmunt Bauman, dos tempos líquidos,
né? Não existe mais aquela pessoa, por exemplo, que começa varrendo o chão de uma fábrica e se aposenta presidente dessa fábrica ganhando um relógio de ouro. Isso não tem mais. E acho que a gente querer retornar esse passado à força de repressão e fazer com que as pessoas engulam as suas verdades, os seus desejos, é uma violência. Nós não precisamos ter essas fronteiras tão sólidas, tão caracterizadas, e acho até que se as famílias dessem menos atenção para essas experimentações dos adolescentes, as pessoas teriam um trajeto mais natural, porque essas experimentações com o mesmo sexo são já vistas pelas pesquisas como parte de uma adolescência normal. Na Grécia Antiga, por exemplo, isso era inclusive um ritual. Para o rapaz ser introduzido no mundo dos adultos, ele tinha que passar um tempo com um outro adulto com práticas homossexuais. E isso não era visto como crime, não era visto como vergonha, era visto como uma fase. E essa fase tinha data para terminar. Eu não estou querendo dizer aqui que todo mundo que tem desejos homossexuais vai passar por isso como uma fase. Eu acho só que a gente não precisa tentar legislar sobre a sexualidade alheia, porque isso não nos compete. As pessoas têm que ter o direito de ir atrás do seu desejo, de se realizar e de amar quem quer que elas escolham amar. Isso não é da nossa conta. Isso é uma questão de foro íntimo. E todas as vezes que a gente tenta interferir, reprimir, a gente tem aí essas pessoas enrustidas que depois têm esses desejos de agressão que fazem do nosso país o país que mais mata homossexuais do mundo. Ou nós temos uma pessoa que casa com alguém do outro sexo só para maltratar e agredir, porque na verdade tem desejo em relação ao mesmo sexo. De que adianta? E como psiquiatra, qual o conselho que você dá tanto para uma pessoa que daqui a pouquinho está nos ouvindo e vive uma situação que a deixa incomodada, que a perturba, ou pais, digamos, com jovens em idade escolar ou que estão estudando, estão buscando seu espaço dentro da sociedade, qual é o conselho que você dá como profissional? Eu dou o conselho da disponibilidade afetiva. Tu tens poucas horas para passar com teu filho, tu trabalha 40 horas, tua mulher trabalha 40 horas, muito bem. Essas horas que tu tens para passar com teu filho, passa com teu filho. De verdade. Não é cortando a grama, não é lavando a louça, não é lavando a roupa, é passar realmente um tempo com o seu filho, olhando para ele, falando com ele, com o celular dentro de uma cestinha, num outro cômodo da casa, porque ninguém pode ser pai ou mãe pelo WhatsApp. Eu acho que é isso, eu acho que se os pais, é um conselho que eu sempre dou, que é baseado num estudo da Universidade da Harvard, nos Estados Unidos, se os pais conseguirem jantar com seu filho, com a sua filha, todas as noites, com mesa posta, sem televisão, sem aparelhos celulares, aquele momento do jantar vai ser um momento tão importante na vida desse jovem que vai reduzir o risco dele ter depressão, ansiedade, abuso de álcool e drogas, obesidade, problemas de colesterol, de pressão alta, de glicose no sangue, que é a diabetes, ou seja, é uma ação de saúde, tanto para os pais quanto para os filhos, ter momentos em que um olha para o outro, em que um escuta o outro, em que um convive com o outro, não permeados por outros trabalhos, nem pela chamada de alguém virtual, que às vezes está a 1000 quilômetros de distância, mas que reclama a nossa atenção e nos impede de ver quem está do nosso lado, né? E que não tenham vergonha também de buscar auxílio profissional quando necessário, né? Nunca. Não. E é por isso que nós fazemos o Setembro Amarelo. É para as pessoas compreenderem que os problemas de saúde mental, eles são iguais aos problemas do coração, ou do intestino, ou dos ossos, que não existe essa distinção que as pessoas fazem, que só o problema de saúde mental é uma fraqueza moral da pessoa. Porque não é. São desbalanços químicos.
são falências do sistema neurológico, psíquico, diante de exigências ou mudanças muito grandes. Então, psiquiatra não morde, psiquiatra não é só para louco, nem sempre tu vai ganhar remédio, os remédios não viciam, não são todos os remédios que viciam. Quanto mais cedo a gente trata, maior a possibilidade da pessoa de deixar os remédios um dia, porque está se impedindo a cronificação das doenças. Todas essas coisas, quanto mais cedo a gente procura, menor a possibilidade da doença complicar com o alcoolismo ou o uso de droga, que é a automedicação a qual as pessoas recorrem. Então, é informação para prevenção. Assim como o Outubro Rosa fala do autoexame, assim como o Novembro Azul fala do exame de próstata, o Setembro Amarelo fala da prevenção, que é o diálogo, a diminuição do preconceito, a disponibilidade emocional, a valorização da vida. Tá certo, e que as pessoas diariamente estejam dispostas a estarem abertas a aprender, né? Porque às vezes a gente acha que sabe viver, na verdade não sabe, né? Certezas não há. Há desejo de acertar, né? Isso, então que busquem isso. Bom, teríamos com certeza muito ainda para conversar, mas quero deixar o convite aberto para em outras oportunidades se fazeres presente aqui e podermos voltar a conversar. Com certeza é uma temática importantíssima e muitas pessoas precisam de auxílio e com certeza estás à disposição também para recebê-las de forma profissional, né? Sim, eu quero só reforçar, porque faz parte do Setembro Amarelo, os canais de acesso a atendimento. Aqui em Teutônia, pela Rede SUS, nós temos um excelente serviço, que é a Casa Mental, que fica localizada lá no bairro Canabarro, e que tem escuta para o paciente que chegar lá, levando seu sofrimento, querendo ser ouvido, né? Vai sempre ter uma primeira escuta, vai sempre ter um profissional lá disposto a ouvir e dar um primeiro encaminhamento. Então, pela Rede SUS, tanto nas unidades básicas de saúde quanto na Casa Mental. E também eu quero lembrar que existe o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é um telefone, eu acho que tem aí, né? Eu acho que é 166, vamos dar uma olhadinha. CVV 188. 188, ligação que é gratuita, uma ligação sigilosa. Gratuita para o Brasil inteiro. Eles também atendem via Skype, via chat do Facebook, 24 horas, 7 dias por semana. Então, se tu tens aí um amigo, uma amiga, um parente que está considerando suicídio, que declarou intenção suicida, antes de mais nada, tenta uma ligação, que os voluntários do CVV estão desde 1962 nessa batalha contra o suicídio no nosso país, tá? Então tem ajuda, é só tu admitir, tu que está nos escutando, que pode estar considerando suicídio, é só admitir que assim como tu tens esse desejo de se livrar desse sofrimento, tu também tens o desejo de ter uma vida melhor, feliz, de experimentar alegria de novo. É só uma questão de escolha. O que tu vais valorizar mais? Né? Tu não queres terminar com a tua vida, tu queres terminar com o teu sofrimento. E isso é uma coisa que nós sempre podemos buscar ajuda nesse sentido. Doutora Michele Valente, psiquiatra, conversando conosco sobre o Setembro Amarelo, essa campanha de prevenção do suicídio. Obrigado pela participação, sempre convidado. Eu que agradeço o canal de comunicação. Muito Isso é obrigado. muito importante, o papel da imprensa nesse sentido. Obrigado, bom dia.